Dragolord de Gelo. Parte 7. Egimal estava atualmente em um túnel que levava à capital real. Ele suspirou, do mesmo modo que seu pai fazia. Sou uma negação em lutar. Mesmo suas palavras para descrever-se não faziam jus. Sendo bem honesto, era tão fraco que se fosse lutar contra seus irmãos mais novos, ele poderia acabar perdendo em poucos segundos. Assim, ele ficou desconfortável, o que resultou em resmungos autodirigidos. Esses inimigos, espero que fiquem com medo da minha aparência e fujam. Egimal inalou com força, fazendo sua pança saliente parecer menor. Então ele espalmou suas garras e abriu sua boca. Dessa forma, ele se pareceria mais com um dragão. Quase me esqueci. Egimal cuidadosamente removeu os óculos de seu nariz. Não eram um item mágico, mas se quebrassem, não haveria como arrumar outro. Assim, ele precisava tratá-los com cuidado. Escamas de dragão fazem uma armadura forte, mas tudo o que posso fazer é rezar para que os anões não sejam selvagens. Mas e se fossem? Não, era quase certo que fosse o caso. Isso porque as bibliotecas dos anões eram a fonte de muitas informações sobre materiais dracônicos. Egimal se obrigou a parar de tremer. Ele sabia que todos os Quagoas na capital real estavam o observando. Se possível, ele teria preferido lutar em um túnel mais profundo, onde não teria audiência alguma. No entanto, se esse fosse o caso, os Quagoas não seriam capazes de vê-lo lutar, então seu pai o proibiu. Seu pai lhe dissera para investigar o inimigo com o melhor de seu intelecto e subjugá-los como servos, se possível. Tais dizeres não continham um sinal de amizade. Em vez disso, foi uma ordem para mostrar sua força e dominar os fracos como um dos fortes. Portanto, a derrota igualava-se à morte. Ele morreria se fosse derrotado em batalha. Mesmo que sobrevivesse a uma derrota, os Quagoas perderiam o respeito pelo seu pai. Isso o desagradaria, e então Egimal seria morto pelo seu pai de uma forma ou de outra. Mas e se fugisse agora mesmo? Afinal, ele seria exilado em um mês, não importando o que fizesse. Tinha lá seus méritos, mas ele precisava de um mês para se preparar para isso. Egimal expeliu o fôlego preso. O suspiro super resfriado congelou uma parede inteira em uma extensão de branco sólido. Ótimo! Meu sopro é normal e tem poder consistente com a minha idade. Este era um dos trunfos de um dragão, a respiração dracônica. Os dragões de gelo possuíam o sopro congelante e seu poder aumentava com a idade. A respiração de Egimal estava bastante desenvolvida e era mais confiável do que sua própria força física. Ainda assim, a respiração dracônica era uma coisa assustadora. Qualquer um que conhecesse um pouco sobre os dragões estava ciente disso. Afinal, esta era uma habilidade inata a todos os dragões. Na verdade, as bibliotecas dos anões disseram exatamente isso. Não havia como os anões virem um lugar assim e não estarem preparados para isso. Egimal se afundou ainda mais no desespero. Embora o pai já tivesse dito, se ele pudesse realmente usar magia ou algo assim, as coisas certamente seriam diferentes. Eu sou apenas um peão de sacrifício. Seus irmãos obedeciam fielmente ao seu pai de maneira muito dracônica. O fato dessa tarefa não ser delegada a eles, mas a Egimal, era um sinal de que não se importava se o Hikikomori de sua família morresse. Ele não se ressentiu de seu destino. Se não tivesse encontrado livros, se não tivesse conhecido a satisfação de buscar conhecimento, não seria o que era hoje. Não havia sentido lamentar agora. De repente, o nariz de Egimal se contraiu. Ele virou o ouvido para ouvir e pegou vários passos se aproximando de dentro do túnel. Aqueles não eram os sons dos pés de um Quagoa, pois tais passos estavam claramente usando sapatos. São os anões, não são? Há apenas alguns deles, o que significa, eles estão muito confiantes na vitória apenas com esses números. Ou são um grupo de reconhecimento avançado. Então, se eu os derrotar, o trabalho está feito e não haverá problema se eu voltar. Estritamente falando, ele teria cumprido suas ordens mesmo se apenas derrotasse aquele grupo de reconhecimento. A questão agora era se uma desculpa como essa seria aceita. Iluminados por pedras brilhantes, 4 silhuetas, embora ele não pudesse ter certeza de que ainda estavam longe, emergiram da caverna. Os menores são 3 anões. Então o que é aquele maior? Mesmo as sub-raças dos anões não devem ser tão grandes. Então, os anões imploraram a ajuda de algo com a forma maior, assim como os Quagoas fizeram com o pai. Tendo os anões solicitado ajuda ou não, ele tinha que ter cuidado com a forma maior. Ainda assim, embora fosse uma silhueta grande, ainda era muito menor que um dragão. Será que eu devo atacar primeiro usando a respiração? Egimal imediatamente descartou essa ideia. Não, eu deveria perguntar o que querem e tentar completar essa tarefa através da negociação. Dragões comuns imediatamente se jogariam em uma briga. No entanto, Egimal não tinha confiança em si mesmo e não queria que esse encontro terminasse em tragédia.
Portanto, ele procurou uma maneira segura de resolver a situação. Finalmente, sua aguçada visão dracônica, embora a de Egimal fosse um tanto limitada para sua espécie, finalmente verificou que aquele que andava à frente do grupo não era um anão. Já não li sobre isso antes. Aquilo não é um dos elfos negros das profundezas das florestas. Era impossível que algum deles estivesse aqui. Contudo, era muito baixo se comparado aos elfos negros dos livros. Poderia ser uma criança mestiça entre um elfo negro e um anão? Ou é apenas um elfo negro criança? Enquanto refletia essas e muitas outras coisas, ele desviou o olhar para a enorme sombra atrás do elfo negro, e então seus olhos se arregalaram. Ah! Um Lich ancião! O que isso tá fazendo aqui? Que droga! Eles são imunes ao sopro congelante e podem conjurar fireballs. O fogo era a fraqueza dos dragões de gelo. Em outras palavras, seu ataque mais poderoso seria inútil contra este Lich ancião, e seu oponente poderia feri-lo gravemente. E o que é aquilo? Parece um hobby muito caro. Os dragões tinham um olfato aguçado para o tesouro. Eles poderiam farejar o valor aproximado de qualquer item, independentemente do quão valiosos fossem. Agora, seu nariz estava dizendo que o Lich ancião diante dele estava usando um conjunto inimaginavelmente caro de vestes mágicas. Não, o mesmo vale para as roupas desse elfo negro. Eu nunca vi algo tão valioso assim antes. Egimal era um hikikomori, então a única coisa que podia avaliar eram as bibliotecas dos anões. Assim, seu nariz poderia ter perdido a maestria para grandes tesouros. Pode ter sido uma habilidade natural, mas ainda atrofiar-se-ia caso não fosse usada. Entretanto, ele não achou que fosse o caso. E aquela outra silhueta ali, parece ser feminina, não me parece uma anão, não é uma elfa negra e nem é uma Lich ancião. Então, uma elfa. Ou uma humana. Desisto. Ainda assim, ela parece estar usando roupas muito caras também. Será que meu nariz está me pregando peças? Não pode ser. Finalmente, ele viu o anão na parte de trás do grupo, e Egimal ficou aliviado. Apenas um anão normal, não está usando nada valioso. Então, Egimal sacudiu a cabeça. É ingenuidade minha, não? Se esses três da frente são tudo menos normais. Talvez este anão seja algo especial também. Não posso ser descuidado. Depois disso, o elfo negro apontou para ele, como se dissesse a todos que estava lá. Embora achasse que poderia ser subitamente atacado por uma fireball, seu pior pesadelo, a oposição simplesmente fez uma pausa para analisá-lo, e logo eles começaram a avançar para Egimal novamente. Devo me preparar para o pior? Se tivessem atacado à primeira vista, ele teria ficado em guarda. Mas esse não foi o caso. Então o que deveria ser feito? Meu estômago dói. Espero que seja apenas um Lich ancião de bom coração que veio negociar. Sua vida estava em risco. Para Egimal, que viveu em segurança durante toda a sua vida, o tempo até a aproximação do grupo foi de uma ansiedade interminável. O grupo finalmente chegou na área perto de Egimal. Egimal respirou fundo e depois, com cuidado para não parecer imponente, falou. Eles eram um grupo que havia se aproximado de Egimal, um dragão, sem qualquer hesitação. Portanto, Egimal percebeu que tentar parecer ameaçador seria muito perigoso. A área deste lugar pertence aos Quagoas e a nós, dragões. Por que Grum? Posso perguntar quais razões os trazem aqui? O elfo negro em pé na frente do grupo trocou de lugar com o Lich ancião. Naquele momento, ele percebeu quem era o líder do grupo. Estamos prestes a lançar um ataque e há apenas um dragão aqui. Os dragões que conheço crescem mais fortes com a idade, ou seja, ficam maiores e mais poderosos. Mas vendo o seu tamanho, você não parece nada forte. Qual é o significado disso? O que ele quis dizer com qual é o significado disso? Egimal não fazia ideia. No entanto, parece que o Lich ancião não estava em guarda contra ele. Ah, isso é muito ruim. É tão ruim que nem consigo descrever. De todo modo, é difícil de acreditar que só enviaram um dragão para coletar informações sobre nós. Será uma estratégia, ou estou vendo coisas onde não tem? Dadas as informações que recebemos dos Quagoas cativos, provavelmente é o último. Para começo de conversa, ele não tinha ideia do que o Lich ancião estava falando, nem mesmo parecia que o Lich ancião quisesse esclarecer. Em outras palavras, ele provavelmente estava falando sozinho. Porque, sem ele sequer fazer nada, Egimal sentia tanto medo. É irritante só de pensar. Vamos ver que tipo de dragão você é. Uma emoção de terror atravessou o corpo de Egimal. Ele estava relaxado demais. Ele estava falando como se tivesse pegando uma pedra do chão. Era um tom que demonstrava a confiança em um poder de fazer o que ele falou. E então, no momento em que ele viu o Lich ancião levantar a mão. Agar. Espere. Depois do rugido ensurdecedor, Egimal encostou a cabeça no chão. Este era o maior grau de respeito que um dragão poderia mostrar à postura de servidão. Como é que é?
Egimal implorou desesperadamente ao Lich ancião, cuja mão parou de se mover. Por favor, espere. Meu nome é Egimal. Me daria a honra de saber seu poderoso nome. Olhando em volta, ele viu o queixo do anão cair em estado de choque. Entretanto, o elfo negro e a humana parecida com uma elfa não pareciam surpresos. Em outras palavras, isso foi uma ocorrência natural para eles. Egimal tinha certeza de que seu julgamento estava correto. Me chamo Ainzo Algon. Qual é o significado de ficar nessa posição? Senhor, eu acredito que esta é a forma correta que os humanos usam para se endereçar quando sabem os nomes um do outro, Gonsama. Essa postura é o maior sinal de respeito que nós dragões podemos mostrar. Então, por que está fazendo isso? Naturalmente, é porque imediatamente percebi que o Senhor é uma pessoa extraordinária, Gonsama. Eu poderia tomar qualquer outra posição diante de um ser poderoso como o Senhor? Não, eu não posso. Foi uma aposta enorme. Ele apostou tudo. Os anões usavam o termo saltar a forja para descrever a sensação de queimação ao apostar, mas o que Egimal sentia agora era um calafrio que o congelava até sua alma. O tempo pareceu congelar por vários segundos, mas finalmente, o Lich ancião disse: Então, pretende se submeter a mim, é isso? Sim. Se me der essa honra, Gonsama. Ele espiou novamente, e como esperado, o elfo negro e a elfa pareceram pensar que tudo isso era normal. Há tantos usos para carne de dragão, pele, dentes, escamas e coisas do gênero. Você, levante a cabeça. A atitude do Lich ancião era aquela de alguém que estava acostumado a dar ordens, então deve ter achado natural que até alguém como Egimal tivesse se submetido tão prontamente. Claramente, o Lich ancião não considerou Egimal digno de menção. Os dragões eram a raça mais forte, mas não eram invencíveis. Muitos seres poderiam matar um dragão. Os dragões de gelo eram um bom exemplo disso. No entanto, se compararmos as duas espécies, no final, os dragões provavelmente ainda eram mais fortes. A razão para isso consistia no crescimento deles. Os dragões continuaram crescendo com o passar do tempo, e um dia eles se tornariam as entidades mais fortes de todas. Eles eram uma espécie de vida muito longa, e o fato de poderem continuar crescendo ao longo disso tudo era uma força por si só. Desse ponto de vista, os mortos-vivos podem ser ainda mais fortes que os dragões. Mortos-vivos de alto nível não cresceriam em força corporal, mas podiam acumular conhecimento e experiência. Além disso, Egimal lera sobre mortos-vivos lendários de seus livros. Devoradores de almas, que devoraram as almas dos vivos, Vrigli pestilentes, que espalham doenças, cabalas de magos que reuniam mortos-vivos em torno do núcleo de Lich anciões, Gufander Argoros, o dragão morto-vivo que se escondia na montanha dos mortos e usava magias do tipo psíquica, Astral Reapers, massas de sombras que espreitavam o Vale das Sombras, e muitos mais. O Lich ancião diante dele certamente fazia parte dessas criaturas lendárias cujo nome havia ficado nos livros de história, um ser que aparentemente não constava nos códices das bibliotecas dos anões. Gradualmente Egimal foi ficando mais inseguro. Ele sentiu o olhar do Lich ancião avaliando seu corpo. Ele estava envergonhado por seu corpanzil decididamente não ser muito dracônico. Interessante. Então os dragões que vivem nesses ambientes frios armazenam gordura sob sua pele. Eu pensava que os dragões de gelo eram imunes ao frio, ou será que você está armazenando alimento no caso de não conseguir obter comida? Não é bem assim. Eu sou o único que é assim. Quer dizer que é um espécime raro, então. Egimal não tinha certeza se tinha algum valor por ser raro, mas não havia mais ninguém em sua família como ele. Portanto, foi uma afirmação correta. Pode ser algo assim, Gonsama. Surpreendente, disse o Lich ancião. Então ele continuou em um tom mais baixo. Matar você seria um desperdício. A aguçada audição dracônica de Egimal captou essas palavras. Ele lutou desesperadamente para manter sua respiração sob controle. Parece que fez outra escolha correta, a que lhe permitiria viver. Existem outros dragões? Sim, existem. Há 4 dragões mais velhos que eu, 6 mais ou menos da mesma idade e 9 que são mais novos que eu. O Lich ancião parecia muito feliz, mas Egimal tinha certeza de que ele tinha algum tipo de esquema maligno em mente. Quantos deles são mais fortes que você? Os 4 mais velhos que eu são todos mais fortes que eu. Os dragões da minha idade também são mais fortes que eu. Eu posso até perder para os meus irmãos mais novos. Claro, Egimal não podia dizer isso. Afinal, se seu valor despencar aos olhos do Lich ancião e poderia ser morto no local. Entendo. Diga-me, qual o nível de magia que esses dragões mais velhos podem usar? São capazes de usar magias arcanas. O mais forte pode usar magia até o 3º nível. E como disse, é magia arcana.
À medida que os dragões cresciam, eles naturalmente adquiriam a habilidade de usar magias arcanas, mesmo sem se dedicar a aprendê-las. Contudo, eles só poderiam lançar algumas magias. Até o pai de Egimal só podia usar 3 magias do terceiro nível. O quê? Só de terceiro nível? O Lich ancião parecia desinteressado, mas depois se animou como se tivesse notado alguma coisa. Creio que vale a pena perguntar. E se for apenas um blefe? Dizem que a águia mais forte sempre esconde suas garras. É possível que o dragão mais forte possa usar magias de 8º nível. Não, é impossível. Ou melhor, nem sei se magias do 8º nível existem. Seria melhor dizer isso a ele. Não, ele não podia. A verdade às vezes doía mais do que mentiras. Se ofendesse esse lançador de magia morto-vivo, ele sequer poderia ter um futuro. Não, ele não pode usar magias de um nível tão alto. Mas ouvi dizer que havia aprendido uma magia de resistência a chamas de terceiro nível. Ele deveria ter dito isso? Seu pai não era um inimigo a ser subestimado. Entendi. Bem, é natural que alguém queira encobrir os pontos fracos. Esse tom indiferente fez Egimal se sentir desconfortável. Aura. Sim, a insama. Parece que o elfo negro se chamava Aura. A julgar pelo cheiro, não seria um elfo negro, mas sim uma elfa negra. A outra que parecia uma elfa não tinha fragrância feminina. Na verdade, ela não tinha cheiro algum, semelhante ao Lich ancião. Esse dragão será meu presente para você. Se bem me lembro, disse que queria um, não é? Muito obrigada. Será que esse aí pode voar? 2 olhares distintos e cheios de dúvidas o encararam, aparentemente dizendo, agora que comentou, também fiquei na dúvida. Eu acredito que posso sim. Mesmo estando fora de forma, ele provavelmente ainda deveria conseguir. Voar era o mesmo que andar para os dragões. Não havia como esquecer como fazê-lo. Egimal deu sua resposta afirmativa, porém, lamentando o fato de não ter testado antes de sair de seu quarto. Então, eu vou ficar com ele, a insama. Preciso mostrar para ele quem é que manda por aqui, ele vai ficar pianinho comigo. Antes que Egimal pudesse imaginar o que exatamente ela faria, ele sentiu milhares de lâminas de gelo cortá-lo. Eu vou morrer. Tenho certeza. O medo que informou seus instintos desse fato tornou-se lâminas invisíveis que perfuraram todo o seu corpo. Em um instante, sua mente ficou em branco. Em seu estado diminuído de consciência, ele claramente sentiu seu coração parar de bater. O Vaar. Enquanto gritava, o frio negro que esmagava seu corpo inteiro foi banido. Seu coração lentamente começou a bater novamente. Seus membros tremeram, e seus pulmões lutaram para puxar oxigênio. Ele recordou algo assim de um livro em algum lugar. Era chamado de intenção assassina. Em outras palavras, a elfa negra que seria sua mestra era um ser capaz de irradiar uma intenção assassina poderosa o suficiente para colocar instantaneamente um dragão de gelo em um estado quase catatônico. Nesse caso, que tipo de ser era o Lich ancião a quem ela respeitava como um mestre? Não havia nenhuma dúvida, certamente se tratava de um ser além da imaginação de Egimal. Ele era um ser de poder absoluto, um overlord. Ele fizera a escolha certa. Quando Egimal recobrou a compostura, notou que o grupo recuou, a expressão de nojo estava em suas feições. Enquanto se perguntava o que estava acontecendo, ele percebeu a sensação repugnante abaixo de sua cintura. Quando ele olhou para os pés, Egimal ficou chocado. Parece que sua bexiga fraquejou e o fez se molhar. Uma poça se espalhou abaixo dele como um lago. Urg! O que ele deveria dizer agora? Era possível que os tivesse desagradado? Sua vida estava em risco. Eu fiquei tão feliz que eu acabei me mijando. Ele abandonou todas as ilusões de controle. Embora tivesse a sensação de que não acreditariam, era melhor do que dizer que se mijara por medo. A partir de hoje, seu humilde servo dará tudo de si para servi-la, Aura-sama. Ofereço toda a minha devoção e lealdade para com a senhora. Ela parecia ainda mais enojada. Isso foi ruim. Se ela sentisse que não tinha valor, ele poderia ser descartado como um pedaço de lixo. Os poderosos poderiam fazer isso. De fato, seu pai não havia feito a mesma coisa. No entanto, a ajuda veio de um lugar improvável. Oh, sim, creio que isso é algo até comum. Sério mesmo, a insama. Certa vez ouvi parecido de uma das minhas amigas, a Ankoro Moshimoshi-san. Uma vez ela me contou sobre como ficou chateada quando o cachorrinho dela fez xixi de alegria. Parece que esse tipo de coisa acontece quando ficam muito animados. A Ankoro Moshimoshi-sama disse isso? Sério? Quando Fen e outras criaturas mágicas marcam o território tem a ver com isso também. Talvez tenha a ver. Não sou muito versado na biologia dracônica. Ainda assim, creio que a razão que o levou a isso é similar. A criatura que poderia, ou não, ser uma elfa estava ouvindo silenciosamente todo esse tempo. Agora, ela inclinou a cabeça e perguntou ao Lich ancião.
A Insama, então todas nós deveríamos fazer o mesmo, Arinsu. Shoutear. Isso lá é hora para dizer essas coisas. Como a Aura disse, não é legal se entrarem em choque e fazerem essas coisas. É algo que é fofo apenas em animaizinhos de estimação. Bem, a Ankoro Moshimoshi-san estava preocupada pois o cachorrinho dela estava ficando velho. Ela disse algo sobre não o deixar muito animado. Ah, bons tempos. O ar ao redor deles mudou, para algo que era o oposto polar da intenção assassina de antes. De todo modo, Ejimal moveu-se para limpar a parte encharcada de seu corpo em uma parede próxima e roçou na parede até secar a mancha. Mas então, o que vai fazer agora? O anão, que estivera observando toda essa conjuntura em silêncio, finalmente falou. Ejimal percebeu que esse anão era diferente de seus 3 acompanhantes, pois não era forte. Os anões os contrataram como mercenários e enviaram esse aí para ficar de olho neles. Se esse fosse o caso, Ejimal teria que mostrar respeito ao anão. Ainda assim, onde ele se classificava como subordinado? Que tipo de ordens ele receberia a partir de agora? Essas perguntas desconfortáveis passaram por sua mente. Boa pergunta. Bem, vamos deixar os Quagoas para a Aura e Shoutear. Eu irei com esse dragão e eliminarei todos os dragões que se oporem a mim. O corpo de Ejimal estremeceu novamente. Sua fala foi aterrorizantemente casual. Ou seja, dragões eram seres que poderiam levar a ânimos leves. Essa era a atitude de alguém poderoso. Ejimal hesitou sobre o que fazer. Provavelmente seria sábio implorar pelas vidas dos outros. Depois de firmar-se, ele falou: Gon-sama, Aura-sama, poderiam dar permissão para que seu humilde servo fale. Tudo bem. Fale. Obrigado. Um pensamento ocorreu à mente do seu servo. Os seres que vivem daqui não conhecem vossa grandeza, Gon-sama. O Senhor estaria disposto a estender sua misericórdia àqueles tolos. Todos os outros dragões deveriam saber da glória de Gon-sama. O que vocês duas acham disso? Se assim o Senhor desejar, a Insama Arinsu. Isso aí. A gente não vai se opor às suas decisões, a Insama. E no fim o acordo era expulsar eles do Palácio Real, não? Grum. Dragão, posso fazer-te uma pergunta? O orador era o anão. Ejimal olhou para os rostos de seus mestres. Com toda a honestidade, ele não tinha ideia de que tipo de atitude ele precisava fazer para esse anão. Dito isso, agir de forma arrogante seria muito perigoso. No entanto, um servo que se curvava diante de qualquer um iria desvalorizar seu mestre. Por favor, faça. Depois de hesitar, Ejimal escolheu uma resposta curta para evitar ofender os dois lados. Vou te contar, nem em sonho eu esperava ver um dragão dominado assim, não, depois de ver esse seu poder, acho que é mais que lógico. Desculpe. Há outros dragões vivendo nas redondezas. Pode haver, hein? Quer dizer que se tiver você poderia ordenar algo a esses dragões. Eu não posso. Eles pertencem a uma tribo diferente. Então melhor cumprir primeiro o pedido de expulsar os dragões. Aí depois diremos pro conselho que existem outras tribos de dragões por perto. Assim eles terão que contar com a força de Vossa Majestade para proteger a capital real de ataques futuros. Certamente não iriam entregar essa terra que demoraram tanto para reaver de mão beijada. E será bem mais lucrativo, não acha? Havia uma palavra ali que ele não podia ignorar. Parece que o Lich Ancião era um rei de algum tipo, e seus súditos talvez fossem a Elfa Negra e a Elfa. Tem certeza que quer ver sua raça sendo usada assim? Do que está falando? O encolher de ombros do anão parecia dizer isso. Vossa Majestade escolheu a mim. Não é natural que eu escolha quem me dá valor. Obrigado por suas considerações, Gondo. Não precisa agradecer. Eu quem deveria. A dor que me atormentou todo esse tempo foi varrida pelos poucos dias que passei com Vossa Majestade. De todo o meu coração, o Senhor me salvou. Estou satisfeito por termos forjado um relacionamento mutuamente benéfico. Embora eu não sabia se Vossa Majestade se importa, eu certamente pagarei a gentileza que teve por mim. Mesmo Ejimal sendo alheio ao assunto, ele podia entender esse relacionamento. O anão estava profundamente em dívida com o Lich Ancião. Era uma dívida que ele pagaria mesmo se tivesse que trair sua raça. Já que é assim que se sente, vá em frente. O Lich Ancião balançou os ombros e virou-se para Ejimal. Enfim, leve-me aos dragões que diz serem mais fortes que você. Além disso, onde está o tesouro da antiga capital real dos anões? Ejimal sabia onde ficava o tesouro e assentiu com confiança. Seu humilde servo acha essa pergunta bastante fortuita, pois os dois estão no mesmo lugar.